A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos a palavra de Deus. Na aula passada, no ensino passado, nós falamos um pouco a respeito da mentoria, da importância de fazer discípulo, né? Da relevância de ganhar almas, né? Da primazia de fazer discípulos, ganhar almas para o reino de Deus. Tá certo? Falamos também, temos falado um pouco a respeito do Novo Testamento, a respeito das viagens de Paulo, né? Não só de Paulo, mas de todos aqueles que fizeram história, como Paulo fez, né? E nessa oportunidade aqui, nessa aula, nesse ensinamento aqui, nós vamos falar um pouco a respeito de fazer discípulos. O mentor é aquele que faz discípulo, aquele que cuida, que se aproxima, que se importa, né? E o tema aqui, a temática aqui é ide, fazer discípulos. Vamos ver a importância. Nós vamos fazer leitura aqui desse imperativo de Jesus, quando Jesus é assunto no céu. E ele fala aqui, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Aí ele conclui, portanto, ide. Então, Jesus tinha concluído a sua obra. E ele falou para os discípulos, quando estava subindo ao céu, sendo elevado aos céus. Né? Todo poder me é dado, Jesus falou. Portanto, ide. Jesus estava falando de imperativo, falando de autonomia para aqueles que tinham um objetivo, e que o objetivo era fazer discípulos. Certo? Mateus 28, 19, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa foi uma determinação do Senhor. Né? Jesus não estava pedindo, por favor, faça. Não. Jesus estava mandando. É uma determinação. É uma ordenança. Ide e fazer. Né? Dois imperativos aí de Jesus sobre a vida da igreja. Então, a igreja ela tem uma primazia. A primazia da igreja é ganhar almas, é fazer discípulos, é multiplicar o reino de Deus. Aí nós vamos falar um pouco a respeito da criação do homem, depois nós vamos contextualizar aqui, dentro da importância e da relevância de fazer discípulos. A criação e o homem. Tudo o que Deus fez, o fez em torno do homem. Depois disse Deus, façamos o homem. Deus criou todas as coisas. O universo criou o luminar maior para reger o dia, o luminar menor para reger a noite. Deus fez os luzentes, as estrelas. Deus formou os mares, as árvores, os animais. Deus fez uma obra complexa e perfeita. Mas quando Deus chega no homem, Deus evidencia uma proximidade, uma relação. Né? Mas quanto ao homem, Deus diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus estava falando do seu perfil, do seu caráter. Né? Então, quando Deus chega no homem, que Deus tira o homem do pó da terra, Deus viu no homem e dotou do homem de uma inteligência para que pudesse se relacionar com o homem. A forma que Deus se relaciona com o homem é diferente da forma que Deus se relaciona com os animais do campo, com as árvores, com o universo. O homem é obra-prima de Deus.
Por isso, a primazia de fazer discípulos, de amar o próximo, essa é a base de Deus, é a base do Novo Testamento, né? É a base de Jesus. O homem se perdeu. O homem se perdeu, porém Deus o salvou e o justificou. Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia diz que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes que Jesus viesse, porque isso já era promessa, uma história acontece. O homem, Adão, né, diante de todo o artifício de Deus e de tudo aquilo que Deus tinha criado, Adão pecou e errou gravemente diante de Deus. Quando Deus chega e se aproxima de Adão, porque Deus tem a intenção de se aproximar do homem, Adão se escondeu. E é o que acontece hoje. O homem anda se escondendo de Deus e se justificando através dos seus argumentos e de suas religiosidades, né? Das suas filosofias, as suas ideologias estão refutando Deus, estão rejeitando Deus. E foi isso que aconteceu com Adão no princípio. Adão estava escondido. E Deus perguntou, por que você escondeu? E ele falou, ouvi uma voz e temi. E é o que acontece com o homem hoje sem Deus. Ele tem medo de Deus, porque ele pode descobrir a sua nudez. Quando o homem pecou, ele se cobriu com folhas de figueira. Está escrito assim no livro de Gênesis. Era o homem se justificando. O homem falando que não precisa de Deus, que ele já tem a sua filosofia, ele já tem a sua ideologia, a sua forma, né? Ele já tem a sua metodologia, né? O seu estilo de vida, e não é isso que Deus tem para o homem. Mas Deus vai e cobre Adão com uma pele de um animal. O animal foi morto, né? Para que a pele do animal cobrisse Adão. Quando Adão cobre o seu corpo com as folhas secavam e ele tinha que ficar colocando as folhas, trocando as folhas, porque elas secavam. E é assim que acontece. Um homem se justificando diante de Deus. Vai secando, vai caindo. Ele vai levantando, vai se justificando. Mas Deus tem o Cordeiro de Deus. Deus enviou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse justifica uma vez por todas. Certo? Então Deus salvou o homem, né, da morte e o justificou na ressurreição. Certo? Quando Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. Era Deus resgatando o homem. Homem, obra-prima de Deus. Corpo, alma e espírito. Quando nós olhamos no quadro físico, no quadro biológico, quando nós olhamos na anatomia do homem, nós vemos uma perfeição de Deus. Nós vemos uma engenharia genética, né? Cada um de nós traz uma marca, um DNA, um registro. Antes que nós registrássemos no cartório, Deus nos registrou no céu. Então, o homem traz essa cadeia ribossômica que nos dá todas as características da cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo. Né? Se nós vamos estudar a anatomia, nós vamos ver a perfeição de Deus, a engenharia de Deus. Então, no corpo, né? O homem traz a materialidade. Na alma, o homem traz as suas emoções. E no espírito, o fôlego de vida, o poder de vida de Deus. Né? Então, o homem é uma máquina perfeita.
é um ser perfeito, né? Nós olhamos o sistema imunológico nos guardando, combatendo contra as doenças, a nossa visão, a perfeição da nossa audição, enfim, somos perfeitos materialmente, somos perfeitos no corpo. E isso foi Deus que fez. O homem, um ser biológico. O homem, ele é constituído, ele foi formado, não pela palavra de Deus, mas pelas mãos de Deus. Deus teceu o princípio e até o fim do homem. É uma perfeição, um milagre, né? O homem vindo de um sêmen, sendo um nada, praticamente invisível, e tomando as suas formas no decorrer no ventre de uma mulher. É uma perfeição. É uma perfeição isso. Né? Todos os movimentos, as articulações, os ossos, enfim. O homem é um ser perfeito biologicamente. Isto é milagre de Deus, isso é história de Deus, isso é Deus evidenciando através da formação do homem a sua existência. E mesmo assim, muitos ainda o negam. O homem pode estudar, ser o melhor, ser um doutor, né, ser PhD na medicina, mas ele vai ter que se render àquele que criou, porque ele só descobriu alguém criou, e quem criou foi Deus. Então, biologicamente, o homem um ser psicológico, um homem um ser pensante, tem os seus reflexos. O homem não é como um animal. O homem, ele pensa. O homem, ele toma atitudes pelos seus pensamentos, pela sua determinação. Então, o homem é um ser inteligente, racional. Ele consegue desempenhar esse papel de uma forma articulosa, de uma forma engenhosa, né? E consegue externar, né? Expressar a sabedoria de Deus. Certo? É nós glorificarmos a Deus, mesmo diante das ciências. Mesmo diante da ciência. Certo? Dentro da psicologia, dentro dessa área, nós vemos o homem se perdendo, ele se perdeu, né, com a entrada do pecado. Muitos hoje passam por processos. O mundo tem vivido um momento de uma depressão, de um pânico, de uma ansiedade exagerada. E a síndrome do pânico é um transtorno ligado à ansiedade e causa sérios danos patológicos. Então, nós, como homens, nós precisamos ser curados, nós precisamos de Deus. Se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos ser agravados patologicamente. E aquilo que eu fui agravado no meu psicológico, eu vou ser agravado naquilo que é corporal. Certo? Então, tudo aquilo que gira em torno da minha mente, do meu psicológico, se eu não tomar cuidado, eu vou ser afetado psicologicamente. Existem muitas doenças hoje. Muitas doenças patológicas que são geradas pelo estresse, pela vida desequilibrada e descontrolada psicologicamente. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos cura na nossa alma, daquilo que é psicológico. E aquilo que é corpóreo vai recebendo os resultados. Né? Então, nós precisamos ser curados como homem, porque a ansiedade é um mal do século e ela está aí. A ansiedade, ela causa danos
E para níveis de insuficiência de serotonina, que é um neurotransmissor do cérebro, para níveis insuficientes de serotonina, é causa de maus pensamentos, tristeza e pânico. Ou seja, a serotonina, ela é um artifício de Deus na vida do homem, para que ele sinta alegria, para que ele sinta paz, né? Para que ele sinta gozo, para que ele sinta consolo. Deus vem, muitas vezes nessa área, através do seu Santo Espírito, confortar, né? Curar o homem de toda a falta de serotonina, né? O homem vai ser curado na alma, vai ser curado no corpo e vai ser curado no espírito. Homem, um ser social. O homem, Deus criou o homem para viver em grupo. E a maior dificuldade do homem é ele se relacionar muitas vezes. Né? Muitas vezes, buscando isolamento nas suas dificuldades, muitas vezes argumentando uma falsa ideia de fortaleza e de superioridade, e isto faz com que o homem não interaja e vá contra os princípios de Deus. Sal da terra e luz do mundo. A igreja precisa entender que é o sal da terra e precisa se posicionar como tal. Quando nós falamos de sal da terra e quando nós falamos de luz do mundo, nós estamos falando de socializar, de interagir. E quando o homem recebe algo de Deus e que era para ele passar, né, aquilo que recebeu, aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos dar de graça. Muitas vezes nos isolamos, formamos um gueto, achamos que estamos certos no nosso canto e não queremos compartilhar dessa verdade, ou da verdade que é Cristo Jesus. Então, o meu comportamento como cristão, como homem de Deus, como aquele que guarda os conceitos de Deus e que tem uma vida transformada, ela vai ter que refletir, ela vai ter que externar no meio do grupo em que vive. E muitos estão se escondendo, achando às vezes muito ser dono da verdade, ou achando que a sua religião é a religião que salva, né? Ou achando que o seu grupo social é o grupo social verdadeiro e acaba se esquivando de uma grande verdade, a de se socializar. Certo? Então, a igreja, como sal da terra e luz do mundo, ela tem que socializar, ela tem que expressar. Se ela não está conseguindo expressar o perfil de Deus, o caráter de Deus, então ela precisa ser transformada, precisa ser curada ainda, para expressar o perfil de Deus. Porque foi para isso que a igreja foi chamada. Porque foi para isso que o homem foi chamado para fazer discípulo. Eu só posso fazer discípulo se eu sair desse gueto, se eu me aproximar das pessoas, sem a altivez de achar que eu sou o dono da verdade. Então é preciso ainda ser o sal da terra e luz do mundo. E o sal da terra, ele tem um sabor bom, ele dá tempero, né? E luz do mundo traz claridade. Tá certo? Vou falar um pouco sobre a pós-modernidade, a influência da pós-modernidade contra os princípios de Deus. A pós-modernidade é um conceito multifacetado que influencia no comportamento das pessoas por meio de tecnologia e redes sociais. A pós-modernidade está induzindo as pessoas a se vestirem da forma que ela convém. Muitas vezes,
com roupas transparentes, muitas vezes com roupas rasgadas, muitas vezes com roupas escandalosas, muitas vezes com roupas que traz uma aberração, né, no sentido de escândalo. Não deixaram deixaram a moderação, deixaram a sensatez e trocaram isso. E trocaram isso tudo por um modo, um estilo de vida que corrompe os conceitos de Deus e que corrompem o comportamento ideal, que é o comportamento de Deus, né? O comportamento sensato, racional, e isso tem tragado, levado as pessoas para uma ideologia e uma forma de pensar que muitas vezes corrompe o ideal de Deus. Vivemos um tempo de ideologias que promovem a ideia de que o homem é livre nas suas escolhas, porém, numa falsa felicidade. O homem traz sobre si uma escolha, não busca o conselho de Deus, não tem, traz sobre si, coloca sobre si as suas determinações e deixa, e muitas vezes, achando-se livre, vive falsamente, uma felicidade falsa. Todo homem, ele precisa de Deus. O homem precisa ser completo. O homem precisa ser integrado, né? O homem precisa ser ressarcido. O homem precisa ser alimentado. O homem precisa ser completo. O homem precisa ser preenchido. E a única forma de um homem ser preenchido não é a pós-modernidade, não são as modas, não é a religião que vai dar isso para ele. É a presença, é a acessibilidade de Deus. É a acessibilidade do reino dos céus. Isso só pode ser completo, só pode ser concluído se o homem receber Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, a felicidade, ela vai brilhar no coração, ela vai externar, né? Não vai precisar mais maquiar. Muitos maqueiam, muitos buscam recursos, buscam ideologias e formas de uma felicidade. Muitas vezes é no namoro, muitas vezes é numa profissão, muitas vezes é na compra de uma casa, muitas vezes é no nascimento de um filho. Mas quando isso acontece sem a presença de Deus, se torna vazio. Então o homem cai no seu lugar vazio. E esse lugar vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Então é preciso buscar Deus. Finalizo aqui, né, a nossa referência é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e da Manhangaba, São Paulo, certo? Núcleo IBAD Glória, o canal do YouTube, nosso canal no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Contate conosco pelo Face, nós temos Instagram, certo? Dê o seu like e compartilhe conosco nesse aprendizado. Estamos aqui para aprender juntos. Todos nasceram sem saber nada. E vamos morrer aprendendo, certo? Um forte abraço para todos e até a próxima aula, no nome de Jesus.